Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laura e eu tô muito feliz porque em 2020 vai fazer 4 anos que eu me tornei vegetariana e 2 anos de veganismo. Então eu vim aqui contar um pouco pra vocês uma coisa que sempre me perguntam, que é por que eu me tornei vegana, vegetariana, depois vegana e como que foi esse processo pra mim. Então eu vou falar um pouquinho de como que tudo isso aconteceu e eu prometo que esse vídeo não vai ter 1 hora e 11 minutos, porque senão a Camila vai me matar. Senão, os seguidores vão matar. Porque senão vocês não vão gostar também, né? Mas eu poderia ficar falando 1 hora e 11 minutos sobre isso. Tudo começou nos anos 90, quando eu nasci. Vai, imagina! Tô brincando, gente, não vou começar a falar da minha vida toda. Mas é que, na verdade, eu tenho lembranças da minha infância que são bem relacionadas ao veganismo, ao vegetarianismo. Porque eu estudava numa escola que se chama Recanto do Coelhinho. Na verdade, ela se chamava, né? Porque não existe mais. E lá eu já tinha um apego, assim, muito grande, uma relação muito forte com coelhinhos que ficavam lá com a gente. Então, eu era aquela criança que na hora do intervalo eu ia, tipo, não brincava um pouco com as crianças ali de pega-pega, sei lá, do que a gente brincava. E aí eu ia ficar com os coelhinhos, ficar olhando eles, ficar, enfim, só observando mesmo o que eles faziam, como que eles viviam. E desde pequena, então, eu já tinha essa relação forte com animais. E eu lembro, inclusive, que lá na escola a gente tinha algumas refeições vegetarianas. E eu lembro, assim, tenho essa lembrança de, enfim, na verdade, eu não pensava muito ainda especificamente sobre o que era a carne, porque eu acho que ninguém me contava o que era, né? Porque se eu soubesse, muito provavelmente eu não ia querer comer um animal. Mas então eu tenho algumas dessas lembranças que eu fui recuperar, principalmente quando eu comecei esse processo de me tornar vegetariana. Mas aí o tempo foi passando, eu cresci, a gente tá dentro desse sistema que não faz a gente questionar tanto, né, sobre essas questões de alimentação. Então, eu, dentro da minha família, não tinha ninguém vegetariano, ninguém vegano. E eu sou de uma família gaúcha, né, daqui de Porto Alegre, que tem esse hábito bem forte de comer carne todo final de semana, fazer churrasco. Então eu passei minha vida inteira comendo carne, como grande parte da população, até chegar ali mais ou menos aos 25, 26 anos. Eu já estava convivendo com amigas que tinham começado esse processo de se tornar vegetariana, mas eu sempre dizia assim, não, eu nunca vou conseguir ser vegetariana, porque eu gosto muito de carne. E até que eu entrei para um processo de muita transformação na minha vida, terminei o mestrado, comecei a questionar muito sobre a minha profissão, sobre o que eu queria fazer, sobre quem eu era. Foi uma época também que eu estava morando sozinha, então eu passei a questionar várias coisas que estavam acontecendo comigo. E foi quando aconteceu algo bem impactante para mim, que a minha cachorrinha morreu, a Preta. Ela tinha 15 anos, quase 16 quando ela morreu. E então ela tinha passado, né, grande parte da minha vida, mais da metade da minha vida, eu tinha vivido com a Preta. E eu fiquei muito, muito mal com esse luto, fiquei vários dias bem triste. No mesmo tempo, até eu tinha terminado meu mestrado, eu até fiquei em dúvida se eu comemorava ou não, porque eu tava num luto super profundo. E a partir desse momento, eu digo que a Preta, quando ela morreu, ela me deixou um presente muito forte, uma lição muito grande de amor aos animais e de amor a todos os seres vivos, na verdade, né? Então, sempre quando eu penso em veganismo, quando eu falo disso, é também uma forma de honrar a memória dela. Porque quando ela morreu, eu fiquei pensando muito sobre isso. Como é que eu posso amar um animal e ficar tão mal pela morte dele, enfim, e comer outros, né? Afinal de contas, indiretamente, eu tô matando outros animais para consumir eles. Então, isso foi uma crise, assim, de incoerência que me bateu muito forte. E a partir disso, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, não vai dar mais pra eu seguir com esse hábito. E aí foi quando eu vi um documentário que mudou a minha vida, que é o Cowspiracy. Ele tá no Netflix, pra quem tiver interesse de assistir. Ele basicamente traz muitos detalhes com relação à sustentabilidade da indústria pecuária, na verdade, a falta, né, de sustentabilidade dessa indústria. E ali eu fiquei sabendo de, enfim, muitas informações que eu não tinha acesso antes e que me fizeram realmente
mudar muito a forma como eu pensava. Então, a partir disso eu comecei a pesquisar mais, comecei a estudar e eu tomei a decisão então de que eu realmente ia parar de comer carne e que eu ia me tornar vegetariana. Vegana na época nem me passava pela cabeça, era realmente a ideia de parar de comer carne naquele instante, assim. Então quando a gente começa a pesquisar, a gente vê, né, porque isso é muito louco, assim, porque a gente não questiona as nossas tradições, a gente não questiona a comida que a gente come. Por que será que eu como isso? Por que eu não como aquela outra coisa? Então, eu costumava ser uma pessoa bem ligada à alimentação, mas eu não pensava, assim, sobre carne, sobre a pecuária ser ruim pro planeta, né? Então, eu costumava comer uma dieta, assim, eu buscava, né, ter uma dieta saudável, então me alimentar bem, mas eu não entendia que tipos de efeito que a carne tinha, que tipo de impacto que ela tinha não só no meu corpo, mas também no planeta. Então era um saudável muito pra mim. E hoje eu entendo que ser saudável, ter uma alimentação saudável, precisa ser algo bom pra mim e pra todas as outras pessoas e pro mundo, né? Então, saudável, a gente não pode pensar que a gente vive sozinho, né? Que as nossas ações não têm impacto, não tem mais como a gente pensar que as nossas ações diárias, os nossos hábitos não têm impacto nas outras pessoas e não têm impacto no planeta. Porque a gente vive, tem muita gente nesse mundo, né? Tem muita gente nesse mundo. Então a gente tá, assim, escolhendo os impactos que a gente tá aí provocando no mundo diariamente. Então eu comecei a me questionar muito sobre isso. E eu comecei a entender que esses dados do Cowspiracy, eles estavam espalhados por aí, mas que é algo que a mídia não divulga, porque existem interesses comerciais, existem interesses de mercado por trás disso. Então, hoje, eu já falei lá no Insta, a gente já existe assim, um pouco mais de divulgação desses dados, que é, por exemplo, a indústria pecuária ela é responsável por quase 80% do desmatamento da Amazônia. Então, e como que acontece esse desmatamento? Porque muitas pessoas ficam com essa dúvida. Se destrói florestas, se tiram as árvores para fazer queimadas e ali o gado poder pastar. Então, não só pastar, né, mas também fazer plantação de soja e de milho transgênico, que vai se tornar ração para o gado. Então, tudo isso é muito prejudicial, né? E hoje a gente viu aí, ano passado, foi uma das maiores catástrofes da Amazônia, a gente está vendo as queimadas da Austrália também, e isso está cada vez mais se intensificando e para mim é muito devastador, assim. Então eu fico cada dia mais, acredito cada dia mais nessa escolha que eu fiz e que eu gostaria que todo mundo fizesse, né, de pelo menos reduzir a carne, reduzir produtos de origem animal. Mas já falei um monte de coisa, vamos voltar então para o que aconteceu a partir dessa escolha. Eu comecei a pesquisar e comecei a falar com outras pessoas que eram vegetarianas. E aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo um pouco mais desse mundo, fui aprendendo receitas que vocês já devem ter visto aqui no canal, ou se não viu ainda, dá uma olhada que tem bastante receita vegana gostosa. E aí eu comecei a cozinhar realmente e vi que era sim possível ter uma alimentação muito gostosa à base de plantas e não fazer mais nenhum uso, né, de produtos de origem animal. No início eu era só vegetariana, fui reduzindo a carne aos poucos. E então, depois de 2 anos que eu tinha me tornado vegetariana, eu percebi que talvez fosse o momento de dar um passo a mais, assim. Antes era engraçado, porque eu pensava, não, vegana, não tem como ser vegana. Não vou conseguir conviver com as pessoas, como é que eu vou fazer? Mas e quando for num aniversário e não vai ter comida pra mim, eu vou passar fome? Será que eu vou conseguir ser saudável? Será que não vai me faltar nutrientes? Então eu tinha 1 zilhão de dúvidas, mas eu comecei a pesquisar cada vez mais, eu fui numa nutricionista também, comecei a ter esse cuidado maior com a minha saúde. E a primeira coisa que eu notei quando eu me tornei vegetariana, e depois mais ainda quando eu me tornei vegana, pra falar pra vocês um pouco sobre o que mudou na minha vida, foi o fato de que eu tinha muito mais energia, muito mais disposição, bem menos sono do que eu tinha antes com a questão da digestão. Alergias diminuíram muito, assim, então eu costumava ter rinite,
faringite, eu tinha direto esses problemas de infecção na garganta. Então isso diminuiu muito, assim, de tipo, sei lá, de 3, 4 vezes que eu tinha no ano, passei a ter uma, às vezes nenhuma vez. Então foi super impactante porque eu sabia que ia mudar minha saúde, mas não era um efeito que eu esperasse que fosse mudar tanto, assim. Então eu comecei a ver isso diretamente na minha pele, na minha disposição. Inclusive, o meu sistema imunológico passou a funcionar muito melhor. Eu tinha direto problemas de constipação, que é intestino preso, né, pessoal? Intestino preso não é uma coisa muito legal de se falar, mas assim, eu tinha esses problemas. E depois, pesquise sobre intestinos veganos e vegetarianos, porque eles funcionam muito bem. Então, se você tem esse problema, mais um benefício da dieta vegetariana e vegana. Então, eu comecei a ver muitas transformações na minha saúde e isso foi me dando cada vez mais gás, cada vez mais motivação para continuar dentro, né, dessa filosofia, dentro desse estilo de vida. E aí eu tinha reduzido então a carne e aí num momento eu pensei, quem sabe eu vou fazer um queijo vegano, ficar um tempo sem comer queijo, né, queijo normal. E queijo normal não gosto de falar normal porque o que é normal, né? Então, fiquei um tempo sem comer queijo de vaca, de leite de vaca. E decidi que eu ia fazer um queijo em casa vegano. E aí eu fiz esse queijo e falei, é bem bom. Então, a partir disso, eu comecei a reduzir drasticamente todos os produtos de origem animal da minha alimentação. Comecei a substituir por outras coisas, comecei a encontrar novos sabores. E a cada dia eu fui ficando mais feliz porque eu estava realmente vivendo algo que eu acreditava, eu sentia que eu estava contribuindo para o planeta, eu sentia que eu estava... nem sei dizer. Eu sei que eu fiquei muito apaixonada. Eu gosto muito de uma expressão que é assim, quando tu começa a se tornar vegetariano vegano, é tipo uma cachaça, sabe? Só que uma cachaça saudável, porque tu começa a te empolgar tanto e começa a fazer tão bem pra ti e pras pessoas ao teu redor, que tu vai ficando muito feliz e tu quer cada vez mais descobrir novas receitas, tu quer cada vez mais ver como o teu impacto pode ser reduzido. E pra quem tá pensando em se tornar vegano, vegetariano, quero comentar com vocês como foi a recepção na minha família. E ainda hoje, né, as pessoas perguntam, questionam, acham um pouco estranho. Eu já tô bem acostumada hoje a falar sobre isso. E eu acho que uma das principais coisas é a gente poder falar com amorosidade sobre esse tema. Porque, sabe, eu brigar com alguém porque a pessoa come carne ou criticar ela não faz nenhum sentido. Primeiro, porque a pessoa não vai se abrir para uma nova possibilidade. E segundo, que eu tô esquecendo de quem eu era. Porque eu comi carne grande parte da minha vida. Então, a gente precisa, né, ter essa empatia, essa compaixão e perceber, bom, eu vivi isso também e cada um tem o seu processo. Cada um vive isso no seu tempo. Mas eu fui contar para os meus pais... Fui contar pros meus pais, então, quando eu me tornei vegetariana. Tá uma salada de fruta esse vídeo, né? Mas vocês vão entender, porque eu acho que ele tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido. Vamos lá. Então, eu fui contar pros meus pais. Quando eu me tornei vegetariana, eu cheguei assim... Eu já não morava mais com eles, já morava sozinha. Cheguei assim, mãe, pai... Na verdade, eu chamo meu pai de Daio, mas enfim. Cheguei assim, mãe, pai... Eu vou me tornar vegetariana. Decidi. E a minha mãe disse assim, ai, Laura, não inventa moda. E aí eu fiquei tipo, como assim? E meu pai disse, nossa, que legal, te apoio muito, eu vou tentar reduzir a carne também. Então eu fiquei tipo, nesse meio termo, assim, foi muito engraçado. Mas vou fazer justiça com a minha mãe, porque hoje ela é a maior apreciadora das minhas receitas. E ela tá sempre inventando receita nova pra me mostrar também. Então ela é muito querida, super receptiva com o veganismo. Então, na hora ela ficou meio impactada, mas depois deu tudo certo. E eu acho que é tudo uma questão de tu falar com carinho, de tu mostrar como isso é importante pra ti e incluir as pessoas nesse contexto, sabe? Então, hoje, Natal, Páscoa, todas essas coisas, aniversários de família, sempre quando a gente se reúne, eu acabo fazendo vários pratos veganos e a família acaba provando, curtindo, gostando e a gente vai se trocando. Os amigos também, que são carnívoros, já provaram aí várias receitas e curtem muito, sabe? Então as pessoas que gostam de ti, as pessoas que tu quer ter por perto, elas vão te apoiar se aquilo for algo que é muito importante pra ti. É muito louco, assim, porque nem dá pra pensar que eu comia carne. Eu não lembro mais do gosto.
Eu lembro um pouco da textura, mas eu não lembro mais como era, assim, sabe? E é muito maluco porque o nosso corpo se adapta, sabe? Se adapta, assim, e é uma coisa linda de se ver, porque, sei lá, eu nunca imaginaria, sabe? Antes de parar de comer, eu não imaginaria que seria assim. Tipo, hoje eu sou muito mais feliz, sabe? E eu tenho certeza que essa mudança impactou diretamente na minha felicidade, assim. E não só na questão, né, do meu corpo, de como eu me sentia fisicamente, da minha saúde, mas, assim, de tudo. Como eu me sinto com as pessoas, como eu me sinto com os seres vivos, como eu me sinto comigo mesma, assim. Então é muito maluco, assim, porque era algo que eu nunca imaginaria. Antes, assim, né, quando eu comia carne, eu não imaginaria que eu ia parar de comer carne, sabe? Tipo, tanto que eu dizia para as minhas amigas que eram vegetarianas, falei, nossa, eu te admiro muito, mas eu nunca vou conseguir. Eu gosto muito de carne. Outra coisa que eu achava que ia ser muito difícil era conseguir comer na rua. Claro, tem cidades realmente que ainda falta muita opção vegana. E mesmo aqui em Porto Alegre, que é uma cidade relativamente grande, uma capital, né, de um estado, muitas vezes eu vou em alguns lugares que não tem opção vegana. Mas aí, nesses momentos, eu falo que eu sou vegana. Ou eu vou embora, né, do estabelecimento, se não tem opção. Ou eu falo que eu sou vegana e proponho um prato, por exemplo, legumes refogados no azeite de oliva, sabe? Então, é super possível de fazer, né, de conversar, de falar com as pessoas para que haja uma opção ali. Então, se a gente fala com cuidado, se a gente fala com amorosidade, eu acredito que para tudo a gente resolve, né? Qualquer coisa a gente resolve, para tudo a gente dá um jeito. Então, hoje, assim, claro, eu tenho muito hábito de comer na minha casa, de fazer minha própria comida, mas dificilmente quando eu saio pra comer alguma coisa na rua, pra sair com os amigos, né, enfim, dificilmente eu não vou encontrar alguma, nem que seja uma mínima opção vegana. E se não tiver em determinado lugar, tu sai e vai comer um X vegano. X vegano aqui em Porto Alegre, gente, meu Deus, é muito bom. Vocês têm que provar. X em outros lugares se chama Bauru, eu acho. Não sei. Me diz aqui nos comentários como que se fala X na tua cidade. Procura X no Google, porque... Dá uma pesquisada no que é X pra tu saber o que é X na tua cidade. Então dá uma pesquisada na tua cidade o que é X. Mas vem comer X aqui em Porto Alegre, porque é muito bom. E me convida, a gente vai juntos e vamos dar no mundo vegano. E acabou. E acabou. Não acabou assim, espera aí. Então, o que mais mudou na minha vida depois que eu decidi, então, me tornar vegana? Quando eu me tornei vegana, a partir disso deu meio que um efeito eco no resto da minha vida, porque eu passei desde que eu tinha me tornado vegetariana, eu já comecei a perceber muito mais os meus hábitos, a minha rotina, tudo isso. E eu comecei a perceber sobre a minha produção de lixo, então eu comecei a reduzir muito o lixo que eu produzia. Na forma de me alimentar, eu passei a reduzir também desperdício de alimento. Então, sei lá, uma banana ficava muito madura, eu congelava ela em rodelinhas, colocava na geladeira para depois fazer uma batida. Esse tipo de coisa, assim, que às vezes a gente não se dá conta. Então, esse tipo de coisa de desperdiçar alimentos no dia a dia, eu passei a me dar muito mais conta depois que eu me tornei vegetariana e depois que me tornei vegana, mais ainda. Redução de plástico também, ter uma vida mais minimalista, reduzir da maior forma o meu consumo. E aí, quando eu me tornei vegana na alimentação, isso se foi repercutindo para o restante da minha vida. Então, eu passei a olhar todos os rótulos dos produtos que eu consumia, fora que eu reduzi drasticamente o meu consumo, assim, né? Então, ver também se as roupas que eu tava comprando, enfim, que eu tava usando, elas tinham realmente respeito a toda a cadeia de produção. Se, né, aquela marca, aquela empresa que fazia aquela roupa, ela realmente era sustentável. Então, a partir disso, meio que a consciência vai se expandindo, assim, e tu começa a prestar atenção no restante do universo da tua vida, assim. Então, eu comecei a também olhar para os meus cosméticos, reduzir drasticamente os cosméticos que eu usava, passei a usar cosméticos veganos não testados em animais.
E assim foi se transbordando, né, essa ideia do veganismo para toda a minha vida. E hoje, sem dúvida, não tem como falar da Laura sem eu falar do veganismo, porque é o meu ativismo, é aquilo que eu acredito, é algo que me motiva e que faz eu estar aqui conversando com vocês hoje e fazer receitas gostosas e mostrar como essa vida, ela não só é possível, como ela é muito maravilhosa, muito feliz. E vamos todo mundo virar vegano e ser feliz. Então, se tu quer começar, se tu pensa em se tornar vegetariano, vegano, não é algo que acontece da noite pro dia. Eu levei para me tornar vegetariana acho que foi 2 semanas mais ou menos que eu cortei a carne realmente. Para me tornar vegana demorou 2 anos, né? Então, cada um tem seu processo. Respeita o teu corpo. E o que eu geralmente falo, tem até um vídeo que a gente já gravou sobre dicas para se tornar vegana, então tu pode encontrar o vídeo aqui em algum lugar. A gente vai deixar o link para vocês olharem. Que uma das dicas que eu sempre digo que é: enche o teu prato de outras coisas antes de sair cortando a carne. Então começa a provar novos sabores, começa a experimentar mais vegetais, começa a comer coisas que tu não tinha comido antes. Começa, enfim, a te experimentar nesses novos sabores. E depois disso, experimenta fazer uma refeição sem carne, tipo uma segunda sem carne. E aí tu vai reduzindo aos poucos. Pode reduzir a carne vermelha, depois o frango, depois o peixe, como eu fiz. Ou, enfim, ver como que fica melhor pra ti. Eu acho que faz muito sentido as pessoas reduzirem, né? Muitas pessoas reduzirem a quantidade de carne que elas comem no seu dia a dia, porque a gente vai conseguir aí um efeito bem maior, né, de redução de impacto ambiental. Então, talvez se tornar vegano seja muito distante hoje na tua realidade e tá tudo bem, sabe? Acho que a gente pode fazer um pouquinho a cada dia. Então, qual ação, qual pequeno passo que tu pode fazer hoje para reduzir esse impacto? Qual é ali aquela simples coisa que na tua rotina de hoje, com as pessoas que tu convive, como é que tu pode caminhar, fazer uma pequena mudança, um pequeno ajuste, enfim, dar esse pequeno passo em direção a uma redução de impacto ambiental. Então acho que a gente pode começar aos pouquinhos e pensando nisso, não assim da noite pro dia, não querendo mudar drasticamente, até porque o nosso corpo sente isso, né? Eu fiquei aí 26 anos comendo carne, então tem que ser aos pouquinhos mesmo, tem que ser com muito respeito, principalmente muita compaixão contigo mesma, contigo mesmo, para esse processo ser gostoso, para esse processo ser muito bonito, como foi pra mim, né? Claro que eu queria que todo mundo se tornasse vegano, claro que eu queria, mas tudo bem, cada um tem, né, o seu momento, a sua jornada, então faz o que é possível pra ti hoje. E se tu quiser compartilhar comigo a tua jornada, o que tu tá vivendo, me conta aqui nos comentários se tu já é vegetariana, vegano, se tu tá pensando nessa transição. Se tu tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, ou fala comigo lá no Instagram, @nomundodelaura, e vamos continuar conversando, vamos continuar se motivando, vamos criar essa rede de pessoas veganas, vegetarianas, reduzindo carne, e vamos deixar esse mundo mais feliz, vamos reduzir o impacto, vamos salvar o planeta Terra. Eu acredito muito na gente, acredito muito em ti, acredito muito em mim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa um like, compartilha com os teus amigos, vamos falar mais sobre isso e a gente continua conversando. Obrigada por ter assistido até aqui. E acho que é isso, né, pessoal? Tô muito feliz com esse vídeo. A gente se vê muito em breve. Um beijo. Hoje o nosso vídeo é sobre veganismo. Oi, gente linda! Tô muito feliz! Ai, meu Deus! Tô feliz com esse vídeo. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Cowspiracy. É muito difícil falar isso, né? Cowspiracy. O meu inglês é bom. Tá, vamos de novo. Se eu tivesse um cabelo de cabelo de samambaia, ia ser legal, né? Que susto.